Antes a gente vai dar uma olhada, nesse dia aqui que o governo Lula 3 passou o dia praticamente comemorando, né? Essa melhora na nota de crédito do Brasil pela agência Fitch, impulsionando ali a alta do Ibovespa, que fechou no maior patamar em quase 2 anos. O dólar caiu ao menor valor desde abril de 2022. Fernando Haddad, obviamente, comemorou, atribuiu essa elevação do rating à harmonia entre os poderes. Confira mais detalhes na reportagem de Marina Demore. A decisão da Fitch coloca o Brasil com a nota BB, a 2 passos do grau de investimento, que é o selo de bom pagador. Fernando Haddad afirmou que a boa relação construída entre o Executivo, Legislativo e Judiciário durante o governo Lula está impulsionando a agenda econômica. Esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa a chamada crise econômica que o Brasil vive é um desdobramento de uma crise de natureza política. O ministro agradeceu nominalmente aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de ressaltar o apoio do Congresso Nacional a pautas econômicas do governo. Haddad também afirmou que em 6 meses de trabalho conseguiu sinalizar ao mundo que o Brasil é um país de oportunidades e que esse caminho continuará sendo seguido. A harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também comentou sobre a melhora da nota de crédito do Brasil. Para ele, a avaliação é resultado da política econômica do governo e do apoio institucional da Câmara. Em publicação nas redes sociais, Lira mencionou a aprovação da reforma tributária, do CARF e do arcabouço fiscal e disse que a Câmara apoia todas as medidas de interesse do país. As agências têm olhado mais para isso, sim. Então, a percepção de um ambiente democrático, institucional mais estável ajuda, sim. De acordo com o comunicado da Fitch, a atualização da classificação de risco do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que esperado. A agência afirma ainda que o governo de esquerda de Lula advoga por uma mudança em relação à política econômica liberal dos governos passados. Entretanto, a Fitch acredita que o pragmatismo e o sistema institucional de pesos e contrapesos deve impedir mudanças radicais de macro ou micropolíticas. Vamos lá para a análise. Daniel Cunha, vamos olhar para frente, né? O que o Brasil precisa fazer para obter o grau de investimento, retomar esse grau de investimento perdido em 2015? Bom, vamos lá. Boa noite, Caio. Deixa eu dar boa noite aqui para o Yuri e Renato e a todos que acompanham o WW. Vamos olhar para frente. Só se me permite, né, estar nessa data especial hoje de ter se recuperado, ter se elevado a nota de risco de crédito do Brasil, da Fitch, de BBB- para BBB, comentar que assim, é uma chancela de fato do bom momento, né? Essas agências de risco, elas se movem de maneira devagar, então realmente no patamar onde a gente estava já havia um certo atraso, já podia-se ter esse certo reconhecimento e, portanto, elevação da nota. Chama um pouco a atenção o próprio timing, porque você ainda tem medidas que, a bem da verdade, ainda não foram sancionadas, como a própria novo regime fiscal, o novo arcabouço fiscal, que volta do Senado para a Câmara e ainda precisa, então, ser promulgado. Mas a agência quis dar esse sinal e, de fato, elevou a nota, é uma chancela do bom momento do governo. Olhando para frente, estamos a 2 passos do selo de investimentos. É um perto longe, acho que para a gente retomar para esse selo de investimentos que perdemos ali desde 2017, 2018, a gente deixa de ser investment grade, deixa de ter esse selo de investimentos, o que provoca necessariamente, por motivos de regulação e de mandato de indústrias de fundos globais de investimento, elas não podem mais deter títulos da dívida brasileira. A participação de estrangeiros na dívida do Brasil cai de 20% para hoje cerca de 9%. Então, assim, é um mercado que a gente deixou de acessar, é um mercado muito importante e que trouxe danos para o Brasil. Para recuperar isso, é um caminho longe. Precisamos falar de reformas, o governo Haddad acertou, mas ao longo do programa acho que vamos elencar aqui, principalmente, as que tendem a endereçar comportamento de despesas da União
e as que tendem a retomar aqui nossa produtividade. E se fosse para dar um resumo, a gente precisa abaixar o custo da dívida. Uma coisa é o nível da dívida, a outra é o custo de financiamento, o custo de carrego dessa dívida. Hoje é uma taxa real de 5,5%, 6%. A nossa dívida dificilmente vai ser percebida como sustentável. Então, para abaixar esse custo da dívida, a gente realmente precisa devolver uma trajetória de confiança na dinâmica das contas públicas do país. Excelente. Renata Agostini, você sentiu aí, você está desde cedo com esse assunto também, né? Todos nós. O governo, principalmente o PT também, essas alas petistas, mas o governo, a equipe econômica, Palácio do Planalto, eles captaram essa mensagem? Ok, é bom, comemoramos, mas tem um receituário aí, uma agenda e um caminho a ser percorrido que estamos dispostos, no caso eles, a seguir? Sim, diria que de forma resumida que sim, mas vou detalhar. Boa noite, Caio, boa noite a todos. Sim, porque a equipe econômica primeiro entende a lógica das agências, né, de classificação de risco. Segundo, que todo mundo leu o comunicado, então, nesse sentido, ali tem mensagens positivas, uma que entendo que flerta até com uma análise política de que as coisas estão indo melhor do que se antecipava, se esperava, e isso ainda não se reflete necessariamente nos números, o governo ainda não conseguiu mudar a trajetória do endividamento público, mas ele conseguiu dar uma segurança aos agentes econômicos, uma segurança às próprias agências, de que ele tem uma visão pragmática e que vai trabalhar para entregar esse ajuste nas contas públicas. A gente pode debater se o ajuste do lado da receita ele é adequado, do que não do lado de despesa, mas o fato é que o governo apresentou um plano e ele foi bem recebido. Isso vai mudar a forma como o governo hoje trabalhou essa notícia e vai trabalhar no futuro próximo, de que existe aí um selo de confiança que está sendo dado à gestão Lula? Me parece que não. E nem acho que qualquer outro governo faria de forma diferente. Quando vocês falavam há pouco sobre o fato, Daniel, né, relatava de que já havia uma percepção de que essa melhora da nota, né, essa elevação no rating já podia ter vindo. Hoje, em conversas que eu tive com um ex-integrante, um integrante da equipe de Paulo Guedes, né, então ex-secretário do governo, mas isso do governo passado, o que ele me dizia? Olha, no nosso entendimento já havia, de forma técnica, quando a gente olha as condições técnicas, tecnicamente falando, já havia espaço para que o Brasil tivesse uma melhora na nota desde 2021, desde quando foi aprovada ali a autonomia do Banco Central. Mas aconteceram algumas coisas. Primeiro fator, naquele momento, em 2021, ainda havia muita dúvida sobre Covid, pandemia, segunda onda, terceira onda, etc. Depois veio a eleição. Então, sim, existe um trabalho que vinha sendo feito, mas é decisivo o trabalho de Fernando Haddad e da equipe econômica e a postura do Congresso Nacional de blindar avanços do governo para que isso se materializasse. Porque o que esse secretário me dizia a gente já tinha algumas condições, mas havia todo um cenário, seja esse externo ou até da nossa política interna, né, o ano eleitoral, que impediam esse movimento. Agora, o que o PT fez e a Fernanda Haddad fez foi conseguir afastar essas inseguranças, dúvidas sobre o projeto do PT para que a nota se materializasse. Ô Yuri, a Renata coloca, né, que o Haddad conseguiu afastar essa insegurança. Em muitos momentos nesse primeiro semestre a gente viu, eu não vou dizer ameaça, mas eu vi o Partido dos Trabalhadores defendendo ali uma linha um pouco distinta da defendida pela equipe econômica e pelo Haddad. Como você vê o PT nesse contexto todo, na relação dele com o Fernando Haddad, na relação dele com a equipe econômica e na relação dele com a política econômica que o Haddad vem colocando em prática? Não vai atrapalhar Fernando Haddad, tem um alvo já preferencial que é Roberto Campos Neto. Caio, boa noite para você, para a Renata, para o Daniel Cunha, para quem nos acompanha aqui no WW. Isso já vem de algum tempo, principalmente, não é de hoje que o PT escolheu o Roberto Campos Neto como alvo preferencial e chancelado pelo próprio presidente Lula, que foi o primeiro a atacar a política monetária como grande entrave para um melhor desempenho da economia na gestão Lula 3, isso vem há algum tempo, foi reforçado
por uma resolução política do PT, do Diretório Nacional do PT, quando fez o balanço de 6 meses do governo Lula, apontando o segundo semestre, tem como seu principal desafio político-econômico a política monetária de Roberto Campos Neto, estão prometendo uma série de mobilizações, abaixo-assinado contra o presidente do Banco Central, uma pressão forte para que, na primeira reunião do Copom, na semana que vem, seja qual for a decisão que o Copom tomar, vai levar crítica. Se reduzir só 0,25 ponto percentual, vai ser criticado por não ter reduzido a 0,5%. Se reduzir 0,5 ponto percentual, tá vendo? Podia ter começado essa redução antes. Então, já está contratado que vai ser este o alvo político do PT nos discursos, né? Mas é verdade o que você disse. Quando o governo ainda discutia a elaboração da regra fiscal, que foi enviada ao Congresso Nacional pelo Ministério da Fazenda, havia uma preocupação grande de setores do PT, das bancadas, principalmente na Câmara, mas, de certo modo, também no Senado, do quanto seria ortodoxa, digamos assim, ou seria fiscalista demais para os padrões petistas o projeto de lei que o governo mandou. Tanto que o projeto foi com uma série de gorduras ali de exceções da regra que foram sendo enxugadas pelo Congresso Nacional e, a depender de como for encaminhada a nova votação na Câmara, o texto precisa passar por uma nova votação, dadas as mudanças que foram feitas no Senado, em especial aquela emenda que o Senado colocou no plenário, que pode interferir em um espaço aí de até 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, isso pode dar um pouco de parâmetro. Agora, na abertura aqui do programa, Caio, você mencionou a celebração que a equipe econômica, o Ministério da Fazenda, estava fazendo num dia como hoje, não só pela nota da agência de crédito, mas por essa série de medidas que foram anunciadas pelo secretário do Tesouro, Rogério Seron, que, na visão do governo e de outras entidades, Frente Nacional de Prefeitos e mesmo alguns governadores que eu conversei, como Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, foi visto como um pacote interessante que pode dar um fôlego nas contas dos estados e municípios, e essa ajuda fiscal, essa ajuda nessas contas pode impulsionar um incremento de investimento público, porque a execução do investimento público tem sido muito mais capitaneada pelos entes subnacionais, prefeituras e estados, do que diretamente pela União. Isso é música para os ouvidos do governo, que aposta no investimento público como uma força motriz importante para o crescimento econômico. Daniel, você sente aquela indisposição que no ano passado era muito maior, ou uma desconfiança, talvez ali em janeiro, em relação à equipe econômica, ao governo Lula 3, na área econômica, diminuiu consideravelmente na Faria Lima, onde você trabalha, inclusive, né? Sou porta-voz aqui. Diminuiu e muito, assim, e não só diminuiu, virou o jogo, né? Assim, no mercado, para você encarar reformas e agendas desafiadoras, é muito importante quando você consegue conquistar o grau de você ter o benefício da dúvida. De alguma forma, o mercado entender, você conseguir conquistar a condução de expectativas e o mercado, de certa forma, te financia essa transição, te dá benefício da dúvida. Do contrário, é quando o mercado entra, que a gente brinca, né, numa postura de São Tomé, não tenho que ver para crer. Faz primeiro, não te dou crédito, né? Faz o Pix, que aí eu garanto e acompanho aqui. A transição de governo foi um pouco isso, porque como o Yuri e a Renata falaram, assim, você teve diversas vozes no partido ou na coalizão vencedora e que sempre apontavam para a necessidade, para a urgência de mais gasto, relembrando um pouco, né, motos antigos de gasto é vida, o Estado que tem um Estado, de certa forma, no limite onipresente, onipotente, de ser o grande, quase que único indutor do crescimento. Uma agenda que não traz boas lembranças, para dizer ao mínimo, na década passada. Então, houve um ceticismo, né? Depois vem o fatídico episódio de 8 de janeiro, aí você vê realmente o próprio presidente da República encampar uma retórica mais agressiva, teve o alvo, né, de se escolher aí o presidente do Banco Central, que de fato é uma evolução de Estado nossa como sociedade, é a primeira transição de governo com um presidente do Banco Central autônomo. Então, assim, trouxe muito ruído, trouxe muito ceticismo. E nesse ambiente ruidoso, de certa forma, o ministro da Fazenda ficou escanteado, ele ficou acuado, perdeu algumas batalhas, lembrando aqui a reoneração dos combustíveis que se tinha para acontecer na virada do ano, e aí o mercado foi perdendo, de certa forma, uma referência, foi perdendo o lastro. No dia 31 de março,
e aí os companheiros podem me corrigir, não sei se estou 100% acurado aqui, que por acaso marca a virada do calendário do primeiro trimestre para o segundo trimestre, apresenta-se um arcabouço. Um arcabouço ainda que, como o Yuri lembrou muito bem, volta para a Câmara, ele ainda de fato não foi promulgado. Mais uma vez promulgado, a gente tem que agora realmente começa uma segunda fase nesse segundo semestre de correr atrás de receitas para esse arcabouço ir ganhando cada vez mais credibilidade por parte dos agentes do mercado de capitais e dos investidores. Mas apresenta-se aquilo. O que foi aquilo? Foi um aceno de falar, olha, não é que a gente vai... Não existe espaço e nem predisposição política, porque o arcabouço ele não é apresentado sem a chancela do presidente da República. Então, apresentou-se ali um mecanismo de controle de endividamento, né, que, de certa forma, contrabalanceou. Se pegar a história do Brasil, todos os ajustes fiscais foram sempre na ponta da receita até estrangular, criar-se um sistema tributário completamente deficiente, contraproducente e botar a carga do Brasil num patamar que não faz muito sentido. Então, mas o fato de ser baseado daqui para frente, a gente em receitas que ainda não estão garantidas, né? Pega o CARF, por exemplo, e também o governo não está sinalizando um corte grande por dentro, na carne, uma reforma administrativa que seja, não volta esse ceticismo? É que tem 2 pontos. O segundo trimestre, realmente, primeiro, né, entrou-se um ceticismo. Pode-se olhar hoje por retrovisor de alguma forma exagerado. Então, você tem pelo menos um efeito da descompressão desse prêmio de risco que foi muito concentrado no primeiro trimestre. E aí isso nasce ali com o arcabouço. E dali para frente, na verdade, o ministro da Fazenda começa a colher batalhas e vitórias importantes. Não só ele começa a ser, de fato, o porta-voz empoderado para se falar de economia e se sinalizar as intenções econômicas, mas principalmente, sim, conquistar, né? Não só falar, acenar, mas conquistar batalhas importantes e com um alinhamento muito importante por parte do Congresso, como o próprio Yuri comentou, melhorando até pautas que entraram lá. Caio, olhando para frente, uma coisa que ajudou nessa virada de momento do mercado foi o mercado externo se mostrando mais benigno, os mercados lá fora, ativos de risco, estão apresentando um bom comportamento, e também tem que se destacar que, fomos também, né, recebemos surpresas positivas que não estavam no radar. De novo, o Brasil passou recentemente no segundo trimestre numa conjuntura ótima, que a gente chama. A gente passou nos últimos meses revisando o crescimento para cima e inflação para baixo. Se tem uma coisa que é mágica, né, sempre muito bem-vinda, é você conseguir revisar crescimento para cima. Foi a surpresa do PIB do primeiro trimestre. E a inflação corrente que está surpreendendo, a julgar até pelo IPCA 15 de julho que tivemos essa semana. Então, você teve surpresas econômicas positivas e que se retroalimentaram com surpresas políticas positivas. O destaque aqui, o arcabouço. Temos que discutir realmente, ele por si só ele não está completo, mas também, e aí sim, acho que foi a grande vitória, uma grande retirada de um elefante ali da sala de cristais, que foi o ataque ao Banco Central e ao sistema de metas de inflação. Sim. E aí, na reunião do CMN, se eu não me engano, de 29 de junho, você desfaz oficialmente esse mal-estar e esse risco de se mexer na meta de inflação. Então, o Brasil foi destaque, a moeda brasileira, a própria Bolsa Brasileira, principalmente a curva de juros brasileira foi destaque no mercado global no segundo tri e, ao nosso ver, tem tudo para continuar nessa atuada positiva. Mas, de novo, o ministro da Fazenda tem que ganhar batalhas importantes e torcer para que os sinais continuem positivos, apesar de que, como a gente sabe, política é ruidosa. E aí, nomeações aqui, acenos ali, a gente tem que monitorar, mas os sinais continuam positivos. Yuri pediu a palavra? Eu acho que só para complementar muito do que o Daniel Cunha trouxe agora desse cenário, de fato, o primeiro semestre termina para o governo como um todo, mas em especial para a equipe econômica, com um saldo muito positivo por essas votações no Congresso. E acho que não foi combinado entre a gente, mas esta tarja desta frase dita pelo ministro Fernando Haddad hoje, ela é muito emblemática, porque ele sabe que ele vai precisar, ele continuará precisando dessa harmonia no segundo semestre para os desafios que estão por vir. E tem consciência dentro da equipe econômica que muitos dos desafios, seja para cumprir, né, a projeção, a necessidade de aumento de arrecadação, de receita, para conseguir entregar, começar a embicar a meta fiscal dentro, né, dos parâmetros que foram estabelecidos pelo governo, vai precisar contar muito dessa harmonia e sabe que o terreno vai ser bem mais espinhoso para enfrentar alguns temas, seja no Congresso Nacional, mesmo em algumas discussões ainda no Judiciário, mas em especial
no andamento de algumas propostas aí no Congresso que vão ser mais difíceis do que as que passaram no primeiro semestre.